mãe não quer ver o filho nadando feito campeão olímpico, jogando bola como o Neymar, fera no inglês e com notas excelentes o ano todo? Incentivar a criançada a se dedicar a algo é positivo, mas a gente tem que tomar cuidado para não exagerar e sobrecarregar nas atividades e nas cobranças. Essas são as principais causas do estresse infantil, que faz tão mal quanto o de gente grande. O Bruno Bernardi foi saber o que estressa as crianças. Dá uma olhada. Dia a dia. O dia a dia deixa ele estressado? Todo mundo. É? O que você acha que estressa o filho? Correria. O que você acha que estressa? Às vezes não tem tempo para brincar com ela. Falta de tempo? A falta de tempo. O estudo, às vezes os estudos. O excesso de estudo? Não, a forma como é o estudo hoje em dia. Esses internet, esses Facebook, esses joguinhos, hoje estressa muito, porque eles só fazem isso hoje, né? Não tem outra atividade. Não tem vida, né? Não tem vida, é só isso. Quantas atividades eles fazem por dia, você tem ideia? Muitas. São atividades das 7 da manhã até 15, 16 horas. Principalmente o esporte. Nós deixamos desde pequeno no tênis, então eles tinham que dormir cedo, porque no outro dia tinham que praticar o esporte. Então isso foi, eu acho que, sim, o ideal para a vida deles, o esporte. Com mais disciplina. Exatamente. Inclusive estudar inglês, tênis, natação, tudo que é atividade para principalmente fugir das drogas, né? Que é o grande mal do mundo atual. Natação, inglês, mas eu procuro não ter um cotidiano estressante para ela. Então, Mais light. Mais light. E você percebe quando ela está estressada? Sim, a gente percebe claramente. O que ela faz? Fica cansada, irritadiça, mal-humorada. Você percebe em seguida, né? Aí fica diferente dentro de casa, fica nervoso, mais rápido, mais ativo dentro de casa, aí você sabe. É fácil notar quando ele está estressado? É fácil, sim. Fica nervoso. Aí você dá mais atenção, você fica mais perto, junto, pra você perceber que tá estressado porque tá cansado, né? Aí você mima um pouco, né? Dá colo, né? Essas coisinhas. Aí passa. Melhora. Tá colocando em natação, sabe? Não nadando, já em natação, vai ao clube. Eles vão muito ao clube, que, sabe, não é questão de falar interior. É outra situação. Mesmo que Ribeirão Preto é um pouco agitado, Rilacoara é um pouco menor. Mas tem um clube náutico, que nem as férias. Ficava o dia inteiro lá, você tem um campo enorme. Então todo esse estresse dele, quer dizer, a agitação fica lá. Quando volta, quer dormir. E da escola também, quer dormir. Vai dormir e tal. Vai para o interior, para uma praia, um clube ou outro lugar qualquer. E aqui dentro de São Paulo não dá mais para você ter sossego em lugar nenhum. Sair um pouco, ar livre, um cinema, um teatro, uma atividade totalmente fora daquela atividade que é feita na escola. Melhora? Sim, com certeza. Mas não resolve. Nem sempre, nem sempre. Mas, sem dúvida, o lazer é fundamental. Quem vai conversar com a gente sobre o estresse infantil é a jornalista e psicóloga Tânia Rodrigues. Tudo bem, Tânia? Tudo ótimo, Adriana. Estou muito feliz por estar hoje aqui com vocês, revendo você, revendo o Leão. Gracinha. E a gente está feliz de te receber, viu? Seja muito bem-vinda sempre. Obrigada. Ao nosso programa. E olha, natação, eu fiquei cansado só de ver aquele senhor falar, né? Natação, inglês, equitação, tênis, futebol, é tanta coisa, né? Que cansa, né? É cada vez mais comum a gente ver a garotada aí agora fazendo esse monte de coisas durante o dia, né? Mal sai da pré-escola e já está com um monte de tarefa, parece coisa de executivo até, né? O que você acha disso? Você acha que realmente resolve a vida da criança isso? Tira o estresse da criança isso? Ou acumula coisas para a criança até ficar mais estressada? Depende do quanto, né? E também de como e se a criança deseja ou não deseja aquilo. Porque um aspecto interessante é que a palavra estresse, ela tem origem na física. O que acontece? Um material, imagina que um material recebe uma força estressora e esse próprio material tem que oferecer uma resistência para se preservar. Então imagine o adulto ou a criança sofrendo a ação de um estressor, de um agente externo, mas ele mesmo tendo de se reestabilizar. Então, o estresse ele é confundido tanto no aspecto do estressor externo, como a própria reação do organismo reage com estresse, mas isso como uma defesa, né?
Então, a gente usa a palavra estresse no dia a dia, né? E a gente escuta muito até dos filhos, você está estressada, você está estressado o tempo todo. E sobre a sua pergunta, Leão, é claro que a atividade física, por exemplo, que é o foco nessa sua pergunta, é saudável, mas não em excesso. Não se a criança não gosta de nadar e prefere fazer o judô, né? Não se a criança prefere a capoeira e não gosta do judô. Então, a gente sabe que a intenção dos pais é sempre boa. Os pais estão sempre querendo oferecer o melhor, a gente está sempre querendo aperfeiçoar o modelo em relação ao que nós recebemos dos nossos pais, e a gente quer aperfeiçoar e aperfeiçoa esse modelo para proporcionar aos nossos filhos algo mais, até porque a gente vive num outro tempo em que a gente sabe que eles vão sofrer cobranças diferentes e a competitividade hoje é muito grande também. É a questão também da cobrança, né? Porque, de repente, é tanta coisa que a criança faz, ela já é cobrada, às vezes, lá. E ainda depois chega em casa e é cobrada, você foi bem, você fez a lição, você fez... aí é muito complicado para a criança, né? É importante, que você falou, né? É importante a gente saber que criança tem 3 responsabilidades na vida: brincar, estudar e descansar. São as 3 responsabilidades da criança. Ela tem que brincar, estudar e descansar. Esse estudar pode envolver atividades extracurriculares, uma natação, um balé para as meninas, uma dança, né? Mas tem que observar se a criança deseja aquilo, se ela tem prazer naquilo. Eu cometi esse erro com a minha filha, que eu botei ela no balé porque eu achava que ela era muito mimada, né? Porque eu mimava demais. E aí eu falei, bom, vai ser um jeito de regular um pouco ela. Então, eu botei numa professora bem rígida, que era conhecida aqui em São Paulo como uma professora de balé rígida e tal. Ela tinha horror e ela se cobra muito. Então, aí eu fui percebendo isso. Então, quer dizer, além dela se cobrar, ela era muito cobrada. Então, aquilo irritava ela. E sabe por que também, Leão e Adriana? O que acontece com nós? Lembra quando a gente era filho, né? Pequeno? Filho a gente continua sendo, mas pequeno. Mesmo que os pais morram, a gente continua sendo filho, porque a gente tem sempre aquele sentimento, né, de ter sido educado, criado, e hoje a gente está educando. A gente tem que lembrar disso em relação aos nossos filhos também. Nós nunca quisemos frustrar os nossos pais, não é verdade? A gente sempre quis fazer o melhor, né, para não decepcionar os nossos pais. Então, muitas vezes, hoje, a gente tem o filho da gente passando por esse estresse, essa mesma situação. Não, eu vou fazer bonitinho, eu vou fazer o balé, a natação, o judô, não sei o quê, eu vou tirar 10 na prova, eu vou... porque eu não posso decepcionar os meus pais. E muitas vezes essa criança acaba tendo um desempenho insatisfatório justamente pelo compromisso que ela assumiu de não frustrar os pais. Então, a gente tem que ter sempre a sensibilidade, né, de olhar com olhos do coração, né, que a gente sabe que os pais estão sempre tentando fazer o melhor com o coração, mas muitas vezes nós exageramos. Queremos proporcionar tanto que exageramos. Outras vezes a gente pode estar querendo realizar expectativas que foram nossas também, né? Ou satisfazer o avô ou a avó que aprendeu piano. Então, agora eu não tive como aprender, mas ele vai aprender, ela vai aprender. A gente não pode agir dessa forma, né? E você falou uma coisa muito importante aí, Tânia, desses 3 aspectos fundamentais para as crianças, que são estudar, brincar e dormir. Às vezes a criança tem tanta atividade que não dorme direito, já acorda mal-humorada porque não dormiu aquelas horas necessárias. Aí como é que vai para a escola, né? Então também é muito importante ver a hora que essa criança está dormindo. Exato. E hoje, Adriana, é uma sentinela que a gente tem que ter, que é muito trabalhosa mesmo, mas desde o momento que a gente escolheu ser pais, a gente tem que assumir essa função de pais. Não pode transferir para a criança a responsabilidade do horário dela dormir, a responsabilidade do horário dela comer. Nós temos de estar na base, porque nós assumimos o papel de pais. Então, com a tecnologia, o dormir ficou mais tarde, porque eles estão no computador ou eles estão nos celulares, trocando mensagens e tal. E a nossa sentinela, digamos assim, para isso, tem que ser realmente constante, porque não é saudável e tem que ser explicado que ele durma de madrugada, porque ele vai acordar cedo para ir para a escola e isso vai prejudicá-lo, tanto nos sintomas físicos como no rendimento da escola, né? Então, é trabalhoso, mas tem que ser um trabalho do dia a dia. Agora, é evidente que a intenção dos pais, quando botam o filho para fazer inglês, fazer natação, é como aquele senhor falou, é para tirar das drogas, né?
mas é preciso também perceber, né? Prestar atenção, porque às vezes você acha que a vida está toda certinha, toda programada, e aí o ser humano é diferente. Sim, né? Cada indivíduo é um indivíduo. Exatamente. Tem até um teórico, né, que é o Adler, que existem várias teorias em torno do comportamento, né, teorias psicológicas, e o Adler tem uma teoria que diz que cada filho nascido em determinado tempo tem a sua própria personalidade. Então, na teoria dele, né, você tem 5 filhos. O momento em que eles nasceram influencia na personalidade. Essa é a crença dele, né? Existem outras teorias que dizem coisas diferentes, só o aspecto genético, outra influência do meio e tal. Mas, na verdade, eu acho que é tudo junto, né? Porque você imagina uma família que teve 5 filhos, cada um em um momento, essa família é a mesma, mas ela não estava igual em todos os momentos, né? É verdade. E as drogas são uma preocupação muito grande dos pais, que acham que, às vezes, sobrecarregar de atividades, ocupar aquele tempo que poderia estar ocioso, pensando em coisas que não são boas, né? Então, sobrecarregam o filho, mas não são esses os aspectos necessários. É preciso observar o comportamento, porque a criança ou o adolescente traz sintomas, traz sinais. Então, tem que observar o comportamento, se o sono está alterado em relação ao que tinha, se a alimentação, os hábitos alimentares mudaram, se a mudança de comportamento aconteceu, irritabilidade, agressividade, sintomas físicos, né? Dores, gastrite, dor de cabeça, insônia, tudo isso demonstra visão, né? que ele está sofrendo algum estresse. Né? De onde vem esse estresse? Da própria casa, das atividades que estão sendo impostas, de um relacionamento fora, da cobrança na escola, hoje se fala muito em bullying, né? Isso sempre existiu, né? Eu sofria bullying, né? Como se diz hoje, direto. Eu ia toda arrumadinha para a escola, minha mãe botava lacinho, fitinha, não sei o que, eu voltava toda descabelada, toda rasgada, porque os outros colegas implicavam comigo. É claro que isso me gerava um estresse. Eu não me lembro por quê, né? Eu gerava essa reação, talvez por ir toda arrumadinha e coisa e tal. Mas isso me gerava um estresse, quando a minha mãe tem que me trocar de escola. Então, os pais, eles têm que ter essa visão, esse olhar de observar a atitude, o comportamento o tempo todo e não esperar, por exemplo, que a escola comunique alguma mudança de comportamento. Se a escola não comunicou, mas você percebeu, vai lá, conversa, não é lá que seu filho também passa boa parte do tempo? Conversa, o que está acontecendo? Ele demonstrou alguma decaída no rendimento, no comprometimento com as atividades, na participação, tudo isso. Mas é importante observar o ambiente da casa. Se a gente não está chegando em casa estressado do trabalho, jogando a responsabilidade do trabalho nos filhos, né? Jogando a responsabilidade das tarefas pesadas que a gente teria e não cumpriu nos filhos. Então, tudo isso a criança absorve, desde bebê. O bebê emocionalmente absorve um clima familiar estressante, de famílias que gritam muito, de pais alcoólatras, né? Ou drogados. Tudo isso interfere e reflete no comportamento da criança, que vai refletir socialmente, né? No trabalho futuramente, nas relações amorosas. Verdade. Sempre assim. É aquilo que eu falo sempre, né? Se plantar sapo, não vai nascer príncipe. Né? Não Tem nasce. que prestar atenção. Né? E a questão das drogas que você falou, é claro que a gente transmite os valores, mas cada indivíduo é um indivíduo. Há um momento em que cada um escolhe o seu caminho, né? Então, muitas vezes, toda aquela base que a gente deu não é suficiente, por mais amorosa e esclarecedora que fosse, para que aquela criança ou adolescente não tenha curiosidade de buscar, porque ele está compartilhando no grupo aquilo, ele quer ser aceito e tal. Então, aí a gente já tem que ir por outro lado, tentar, então, demovê-lo, porque já é um outro passo, né? É um passo mais à frente. E brincar, ter tempo para brincar com os filhos, porque hoje é muita tecnologia e eu acho que a gente tem que realmente reservar, nem que seja uma vez por semana, para fazer brincadeiras, né, fora de casa ou dentro de casa, jogos, andar de bicicleta, coisas simples coisas que a gente lúdicas mesmo, precisa né, ter disponibilidade para fazer. A criança gosta de jogar, né? Você tem que ter essa disponibilidade para ele. Né? Ô, Tânia, eu vou pedir licença para você, para a gente fazer uma pequena pausa. A gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouco vamos saber mais sobre o estresse infantil. Já já, como eliminar o estresse infantil?